Boa tarde, queridos amigos. São 15 horas e vamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos e pedimos que se inscrevam em nosso canal no YouTube, ativem o sininho para serem notificados de novas postagens e curtam nossos vídeos. Pedimos também que, se possível, que curtam nossas páginas no Facebook e Instagram, Lar Espírita Servos de Maria. Lá vocês terão todas as informações das atividades online da casa. Dados os nossos recados, vamos fazer agora a página de abertura seguida da prece inicial. A mensagem de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 174, Mãos Estendidas. O versículo destacado por Emmanuel está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 5. Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Emmanuel comenta: em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir, e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro, aquele conta com a evidência social de improviso, aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão, mirrada e estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura, devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-o as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades, ouro, prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Vamos orar? Eu convido a todos agora para mentalizarmos a figura do nosso Mestre Jesus, suplicando a Ele amparo para a nossa tarefa de hoje, o envolvimento do nosso irmão Gabriel, para que ele seja vosso instrumento na transmissão de vossos ensinamentos. Auxilia-nos, Pai, na compreensão de suas mensagens de amor e de esperança para o nosso aperfeiçoamento moral. Que a sua luz, Pai, se faça presente em cada um de nós e entre nós,
hoje e sempre, graças a Deus. Vamos agora convidar o nosso companheiro Gabriel Versiani, da UMEN, União da Mocidade Espírita de Niterói, para conduzir o estudo da tarde de hoje. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Queridos amigos, boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. É uma alegria muito grande estar aqui, nesta tarde, na companhia de vocês, ouvintes e tarefeiros do Lar Espírita Servos de Maria, podendo estudar e refletir um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus e a nossa doutrina espírita. Agradeço por esta oportunidade, por este convite e que Deus nos ilumine. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre a parábola do semeador. Esta parábola que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 5, mas que também se encontra presente nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. E Jesus nos trouxe através dessa parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e as sufocaram. Outra parte caiu sobre a terra boa e dava fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. E finaliza Jesus contando: quem tem ouvidos, ouça. Então, meus amigos, nós podemos observar que Jesus destaca 4 terrenos diferentes nesta parábola: o de beira de estrada, o solo pedregoso, o solo espinhoso e a terra boa. Mas o que será que Jesus quis dizer com cada um desses? Vamos ver ao longo desta tarde um pouco sobre cada um. Começando pela explicação do solo à beira do caminho, onde no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 19, é trazido que todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e se apodera do que foi semeado no seu coração. Esse é o semeado à beira do caminho. Ou seja, meus amigos, aqui é aquele que escuta a palavra de Deus, mas não lhe dá a devida atenção. Neste caso, a semente não consegue frutificar. Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, ainda complementa a respeito deste semeado à beira do caminho, dizendo que aqui nós vemos os indiferentes, que achegam-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem as lições. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. Em seguida, nós chegamos então ao solo pedregoso, onde no versículo 20 do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, é trazido que o semeado sobre o solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebendo-a imediatamente com alegria, porém não tem raiz em si mesmo, mas é transitório.
Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, complementa dizendo que aqui nós vemos os entusiastas e os trabalhadores da primeira hora. E o que seria isso? Ele complementa dizendo que seria os quais depressa cansam de seus trabalhos espirituais. Aqueles que aceitam o Evangelho, mas os abandonam tão logo tenham de fazer qualquer esforço para pô-lo em prática. Então, são aqueles que escutam a palavra, mas diante do primeiro obstáculo, desistem. Gente, será que neste terreno a semente ela consegue frutificar? Não, ainda não consegue frutificar. E vamos guardar com muito carinho esta palavra esforço. Nós vamos ver ao longo do estudo de hoje como o esforço de nossa parte é muito importante. E a respeito deste trecho, neste momento a gente abre um parêntese para comentar um pouco mais sobre o que o Eliseu Rigonati nos trouxe. Aceitam o Evangelho, mas o abandonam tão logo tenham de fazer qualquer esforço para pô-lo em prática. A respeito do terreno pedregoso. E Cairbar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nos traz condições essenciais para os trabalhadores. Gente, quais seriam essas condições essenciais? Então, Cairbar Schutel nos traz que as condições essenciais para os trabalhadores são: a primeira delas é a constância. Ou seja, gente, o que ele quis dizer com a constância? É nós assumirmos uma tarefa e seguirmos naquela tarefa, nos dedicando àquela tarefa. Em seguida vem o desinteresse. O que seria esse desinteresse? Nós fazermos aquela tarefa sem esperar algo em troca, ou sem que alguém esteja vendo. É importante. Então, o primeiro foi a constância, o segundo, o desinteresse. E aí ele destaca o terceiro, a boa vontade. A boa vontade seria que nós devemos ajudar sempre o próximo, dando o melhor de nós, ajudando sempre com a boa vontade. E por fim ele destaca a quarta condição essencial para os trabalhadores, que seria o esforço que nós falamos anteriormente. Fazermos sempre o melhor de nós, fazer o máximo que nós podemos para ajudar. E Cairbar Schutel conclui dizendo que os bons trabalhadores se distinguem por estes característicos. Ou seja, meus amigos, os bons trabalhadores se distinguem por possuir essas quatro características: constância, desinteresse, boa vontade e esforço. E a respeito ainda do esforço, nós separamos uma frase que é muito conhecida no meio espírita, que também está presente no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas no item anterior ao da parábola, no item 4, os bons espíritas. Vamos ver quem conhece essa frase. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Gente, lembra quando eu falei para a gente guardar com muito carinho essa palavra esforço? Vejamos como é importante que nós nos esforcemos sempre. E essa frase é muito interessante porque ela destaca pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. É claro
que a gente sabe que domar essas más inclinações não é uma tarefa fácil. A gente não vai conseguir da noite para o dia, mas é importante que a gente se esforce sempre para domar essas más inclinações, fazendo o melhor de nós, mesmo que a gente ainda não consiga dominar essa má inclinação, mas nós temos que nos esforçar sempre pelos esforços que nós empregamos e não pela capacidade de nós domarmos as nossas más inclinações. É pelos esforços. E ainda temos a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, olha só, gente. A gente acabou de falar, para domar as suas más inclinações, que o esforço seria essencial. E aí Kardec pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem. A resposta é bem direta. Marca muito a gente. Importante a gente refletir muito com essa resposta. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Então, como nós ainda fazemos esforços insignificantes para domar essas nossas más inclinações? O que lhe falta é a vontade. Olha as condições que a gente falou dos trabalhadores que Carbar Schutter nos trouxe. A vontade, o esforço, como elas estão relacionadas. Com pouco dentre vós fazem esforços. Gente, é muito importante nós darmos sempre o máximo de nós, nos esforçarmos para fazermos todas as tarefas que nos são direcionadas. E ainda falando um pouco a respeito do comprometimento. Como é importante nós nos mantermos comprometidos com as tarefas em que assumimos. Não podemos, na primeira oportunidade, nós desistirmos dessas tarefas. Não é mesmo? Ou no primeiro compromisso que cabe com a tarefa, nós abandonarmos essa tarefa sem ao menos sabermos se terá alguém para nos substituir. A gente não pode desistir na primeira dificuldade. É importante que a gente confie, que nós oremos, que possamos ajuda ao nosso anjo de guarda, aos nossos amigos espirituais. O amparo divino é constante, gente. Estamos sendo sempre amparados. Então, que possamos ter fé, possamos ter esperança, confiança, pensar positivo sempre. Nós iremos conseguir. Nós somos capazes, diante de uma dificuldade, para conseguirmos vencer e não abandonarmos esta tarefa. E ainda sobre esse comprometimento e essa responsabilidade, vamos fazer juntos algumas reflexões. Como está o nosso comprometimento com Deus? E com a nossa casa espírita? Será que nós estamos prometendo ajudar, mas na hora que cabe a nós ajudar, nós já abandonamos a tarefa? Gente, é muito importante nós lembrarmos que todas as tarefas são de igual valor. Não existe nenhuma tarefa mais importante ou menos importante. Todas têm igual valor. O que importa é o amor com que nós fazemos essas tarefas, essas atividades. Imagina só, uma tarefa que a gente se compromete, ela tem vários tijolos. Cada pessoa que participa desta tarefa, dessa atividade, é um tijolinho desse.
Então, imagina se um desses tijolos são retirados. Quando a gente falta e às vezes não procura saber se alguém pode substituir, se teremos alguém que possa nos fazer aquela atividade para nós naquele dia. E aquele tijolo nosso é retirado naquele dia, já que não tem ninguém para nos cobrir naquela tarefa. Será que a construção do trabalho vai resistir? Então, é muito importante nosso comprometimento com as tarefas que nós assumimos. E isso não só na casa espírita, como em todas as tarefas. Então, nós vimos já o solo à beira do caminho, vimos o solo pedregoso e agora nós retornamos para o solo espinhoso, que é aquele que ouve a palavra, mas a ansiedade da era e o engano da riqueza sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, comenta que neste são aqueles que ouviram a palavra divina, comparam as coisas materiais com as espirituais e se decidem pelas materiais, por lhes parecer um caminho mais fácil e cômodo. E, por fim, temos o semeado sobre a boa terra, onde no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 23, é trazido que este semeado sobre a boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, o qual frutifica e produz, um 100, outro 60 e outro 30. E continua Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, falando sobre esse semeado sobre boa terra. Abraça os ensinamentos divinos, esforça-se por praticá-los e trabalha no campo espiritual sem medir sacrifícios. E cada um produzirá de acordo com seu adiantamento espiritual. Aqui, meus amigos, nós vamos parar um pouco e refletir um pouco sobre esta frase que Eliseu Rigonati nos trouxe. Cada um produzirá de acordo com o seu adiantamento espiritual. O que seria isso, gente? Nada mais é do que a lei do progresso. Cada um de nós está numa etapa da caminhada evolutiva. Uns já avançaram em determinada virtude, outras pessoas em outra virtude. Mas todos vamos progredir. Todos iremos alcançar esse progresso. Já alcançamos, na verdade. Mas ainda temos muito mais a alcançar. O caminho ainda é longo. Mas é importante que nós não desistamos. Tenhamos sempre boa vontade e nos esforcemos sempre. É claro, gente, que a gente sabe que não é fácil, que todos nós não vamos precisar fazer isso da noite para o dia, que não é possível fazer da noite para o dia. Mas cada um tem o seu tempo e a sua forma, mas todos vamos conseguir. É claro, gente, que são muitos os desafios no nosso dia a dia. Muitas dificuldades que todos nós possuímos. Todos nós. Tentações que não conseguimos controlar, dificuldades no trabalho, dificuldades da família. Mas lembremos sempre do recurso que nós temos, que é o recurso da oração. Se nós temos dúvida do que fazer, façamos uma oração. Peçamos ajuda aos nossos amigos espirituais, ao nosso anjo de guarda. O amparo é constante. É claro que nem tudo que a gente pede, a gente recebe. Mas a gente está sendo amparado. É porque às vezes aquilo que a gente está pedindo, a gente não tem merecimento, ou ainda não é o momento para recebermos aquilo. Mas estamos sempre sendo amparados.
E a respeito desta oração, na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem que tem 3 coisas que podemos nos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, lembremos sempre do recurso da oração, que nós podemos fazer a qualquer hora, em qualquer lugar, para louvar, para pedir e agradecer. Para aqueles que desejarem estudar um pouco mais sobre este tema da oração, nas perguntas 658 a 666 do Livro dos Espíritos e também no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. E ainda a respeito da lei do progresso, na pergunta 779 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: a força para progredir aurear o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E os espíritos respondem que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Como a gente viu anteriormente, nem todos vão progredir na mesma maneira e no mesmo tempo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. O progresso, gente, ele vai ocorrer, ele já está ocorrendo. É uma lei divina, é a lei do progresso. Todos vamos progredir. E ainda a respeito da lei do progresso, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E o item 19, progressão dos mundos, onde fala que o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. E temos no livro Justiça Divina, no capítulo 15, intitulado de Cada Existência. Nós destacamos um parágrafo do capítulo que diz que cada existência no plano físico pode ser um passo adiante que te projete na vanguarda da luz. Então, gente, essa oportunidade que nós temos a cada existência de nos aperfeiçoarmos, ou seja, desenvolvermos as nossas virtudes. Que virtudes seriam essas? A paciência, o perdão, a compreensão, a tolerância com os familiares, a tolerância com os amigos. E nos desligarmos ao mesmo tempo dos nossos vícios, dos 2 maiores deles, o orgulho, o egoísmo, que ainda são as 2 maiores chagas da humanidade. Então, são essas oportunidades que nós temos a cada existência de desenvolvermos cada vez mais as nossas virtudes e nos desligarmos cada vez mais destes vícios. E ainda Cairbar Schutel traz no livro Parábolas e Ensinos de Jesus que a terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. Beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. E no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 51, no solo do Espírito, nós destacamos, gente, o último parágrafo desse capítulo, que nos traz: reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação e com facilidade por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Então, meus amigos, abrimos para uma reflexão neste momento. Lembrando dos 4 terrenos
que nós vimos nesta tarde. Os de beira de estrada, onde são aqueles que escutam a palavra de Deus, mas que não lhe dão a devida atenção. O solo pedregoso, que são aqueles que escutam a palavra, mas diante do primeiro obstáculo, desistem. O solo espinhoso, aqueles que escutam a palavra, mas comparam o lado espiritual com o material e preferem o lado material. Ou ainda a terra boa, aqueles que escutam a palavra, dão atenção e dá frutos. Então, gente, como estão nossas atitudes perante o próximo? Em qual deles estamos semeando? Em qual espécie de terreno estamos sendo nós? Os de beira de estrada, solo pedregoso, solo espinhoso ou a terra boa? E ainda trazendo para o nosso dia a dia, vamos pensar juntos. Mas a gente ainda tem tantas imperfeições. Como que a gente pode fazer o bem diante de tantas dificuldades, de tantos defeitos? Como que eu posso amar? Porque, gente, todos nós temos defeitos, temos dificuldades. Nenhum de nós somos perfeitos. Um dia nós seremos, mas ainda não somos. Então, como é que eu posso amar com tantas dificuldades, com tantos defeitos que ainda temos? E a boa notícia é que todos nós temos potencialidade para a prática do bem e de amar ao próximo. Então, primeiramente, é importante que a gente faça um exercício do autoconhecimento. O que seria esse autoconhecimento? Nada mais é, gente, do que nós pensarmos diariamente o que eu fiz hoje de bom, o que eu fiz hoje que eu não poderia ter feito, o que eu fiz hoje que eu não posso fazer amanhã, o que eu posso fazer amanhã para me tornar uma pessoa melhor do que eu fui hoje. Gente, esse exercício do autoconhecimento, quem lembra da pergunta 919 do Livro dos Espíritos? Kardec pergunta: o meio mais prático e eficaz do homem se melhorar e resistir ao mal? E os Espíritos respondem: conhece-te a si mesmo. Com essas reflexões que a gente pode fazer diariamente, nós conseguiremos refletir e encontrar o que nós precisamos melhorar e os caminhos para nós resistirmos ao mal, para nós domarmos as nossas más inclinações. E a gente pode escolher uma virtude para iniciarmos, para ser trabalhada no dia a dia. Eu quero começar pela paciência. Eu quero começar pelo perdão. Quero começar pela compreensão. Tanto faz. Mas a gente escolhe uma. Porque também, se a gente escolher várias, às vezes a gente pode acabar não treinando nenhuma delas. Então, escolhemos uma virtude para trabalharmos no nosso dia a dia. Lembramos também, gente, mesmo diante da pandemia, nós temos condições de estar demonstrando o nosso amor. Vamos pegar o telefone, as redes sociais, hoje em dia, que tanto nos facilitam, ligações de vídeo, WhatsApp com mensagem de texto, um parente, às vezes, que mora longe, que nós não falamos há tanto tempo, um amigo ou familiar que moram sozinhos, que nesta pandemia estão sozinhos. Nós mandarmos uma mensagem, ligarmos, perguntarmos como estão, se estão precisando de alguma coisa, uma palavra, 5 minutos de conversa, 10, que nós podemos doar, nós podemos fazer sem sair das nossas casas. E lembrarmos sempre também da oração, que muito nos ajuda nestes momentos. Orando sempre para pedir, para louvar ou agradecer ao nosso anjo de guarda, aos nossos amigos espirituais, pedindo que nos intuam para que nós possamos fazer o melhor para nós.
E ainda no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Cair Bachuta nos traz que a palavra de Deus, ou seja, a semente, que nós tanto falamos nesta tarde, é uma só. Cair destaca que ela é uma só, ou seja, ela é sempre a mesma. Ela é sempre a mesma que é apregoada em toda parte. No entanto, ela não se atua com a mesma eficácia em virtude do fato da variedade, da desigualdade dos espíritos que existem na Terra. Como nós vimos, cada um está num nível da caminhada evolutiva. Uns mais à frente, outros um pouco mais para trás. Mas a semente, a palavra de Deus, é a mesma. Mas ela não tem a mesma eficácia, porque uns já estão mais propensos ao bem e outros ainda propensos ao mal. E já se encaminhando para o nosso final do estudo desta tarde, temos o livro Bênçãos de Amor, no capítulo Palavras do Semeador, onde Emmanuel nos traz: semeador da vida, semeia a boa semente. Os corações da terra assemelham-se muitas vezes à própria terra. Auxiliaras feliz a limpeza da gleba, ou seja, façamos sempre o bem, gente. Nos caminhos do mundo há muita gente também assim, almas ressecadas na ignorância, enrijecidas na indiferença, atormentadas na sombra, perdidas na crueldade. Não reclames, nem condenes. Estende as mãos a serviço do amor e, tanto quanto possível, semeia sempre. Não exijas, porém, que o fruto chegue hoje. Primeiro o suor do trabalho e a semente no solo. Depois a defesa laboriosa e a verdura tenra pedindo apoio. Mais tarde, no entanto, surpreenderás jubilosamente a alegria da flor e a bênção do pão. Ajudar sem esperar algo em troca. Primeiro temos que fazer a tarefa com amor, com boa vontade, com esforço, dando o máximo de nós. E depois o fruto vai chegar. E ainda no capítulo 2 do livro Fonte Viva, intitulado de Modo de Fazer, onde é trazido na mensagem fazer algo em Cristo, ou seja, praticar o bem é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, ou seja, sem esperar algo em troca, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade. Nenhuma tarefa é mais importante que a outra. Nenhum de nós somos superiores a outro quando estamos fazendo algo em Cristo. Sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Nenhuma tarefa é mais importante que a outra. A melhor tarefa é a que é exercida com amor. Então, meus amigos, deixemos de lado essa nossa indefinição e assumimos de vez os deveres prometidos ainda no plano espiritual. Através do aperfeiçoamento moral, procuremos, através do autoconhecimento, nos melhorarmos sempre, fazer o melhor de nós sempre. Trabalhar e estudar no centro espírita. Colocar em prática os ensinamentos adquiridos do Mestre Jesus e na doutrina espírita tão consoladora. É importante nós não só adquirirmos o conhecimento, mas também procurar colocá-los em prática no nosso dia a dia. E ainda no livro Ceifa de Luz, no capítulo 13, na gleba do mundo, Emmanuel nos traz: ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço a fim de que te incumbes.
O terreno é o próximo que te propicia colheita. Olha o próximo, a importância de nós ajudarmos sempre o próximo, fazer com o próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta planteis o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Tantas oportunidades de trabalho que nós possuímos no bem. Nunca esmorecer. Não podemos desistir jamais, gente. Remova a dificuldade e prossegue firme. Trabalha e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides, nem temas. Dá o melhor de ti mesmo à seara da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frondes de teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. O amparo divino é constante. E para finalizar, nós trazemos uma frase muito conhecida do nosso querido Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, gente, nós não podemos voltar ao nosso passado, mas podemos fazer um compromisso de recomeçar a partir de hoje e buscar um novo fim. Fazendo o nosso melhor sempre, nos esforçando, fazendo bem, com boa vontade, para que possamos colher os frutos da terra boa. Agradeço mais uma vez pela atenção, pela oportunidade, pelo convite, e que possamos todos levar estes ensinamentos e procurarmos sempre colocá-los em prática ao longo da nossa semana. Que todos possamos ter uma ótima semana de muita paz e muita luz. Neste momento, então, vamos à nossa oração de encerramento. Senhor, querido amigo e mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, podendo estudar e refletir um pouco mais sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Pedimos, Senhor, que ilumine a todos aqueles que estão passando por momentos de dor, por momentos de dificuldade, que todos possam ter fé, possam ter esperança, possam ter confiança no amparo divino. Ilumine, Senhor, a todos os tarefeiros e frequentadores do Lar Espírita Servos de Maria. Ilumine a todas as casas e todos os trabalhos do nosso movimento espírita. Ilumine a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país. Abençoe também a todos aqueles que estão no combate à Covid-19, que todos possam ser abençoados e iluminados. Agradecemos mais uma vez, Senhor, por tudo. Que todos possamos ter uma ótima semana de muita paz e muita luz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.